Como alguém consegue ler a Bíblia, lembrar profundamente do que leu, aplicar com precisão e ainda pregar com autoridade sem depender de tecnologia, aplicativos ou anotações digitais? Como uma mente humana consegue armazenar tanto conteúdo bíblico a ponto de citar, conectar e aplicar textos com clareza impressionante? A resposta passa por disciplina, método e visão espiritual. E hoje você vai entender como John Wesley guardava os versículos de uma forma que ia muito além de memorização superficial. O que ele fazia não era apenas decorar palavras, era internalizar verdades até que elas moldassem sua mente, suas emoções e suas decisões. John Wesley não via a Bíblia como um livro para consulta ocasional. Ele via como autoridade viva e alimento diário. E quando você trata algo como alimento, você não apenas olha para ele, você o absorve. Esse é o primeiro ponto que precisa ficar claro. Wesley não estava interessado em acumular informação religiosa. Ele queria formar uma mente bíblica. E existe uma diferença enorme entre conhecer versículos e pensar biblicamente. Ele lia sistematicamente. Lia o Antigo e o Novo Testamento de forma organizada. Mas o diferencial não estava apenas no volume, estava na maneira como ele interagia com o texto. Ele repetia passagens, voltava a textos centrais, comparava a Escritura com a Escritura. Ele entendia algo essencial. Repetição aprofunda raízes. Hoje muitos leem um capítulo e seguem para o próximo sem pausa. Wesley relia até que o texto deixasse de ser apenas palavras e se tornasse convicção. Ele sabia que a memória espiritual é construída com meditação constante, não com leitura apressada. Mas como isso funcionava na prática? Primeiro, ele lia em voz alta com frequência. Isso ativa mais sentidos. Quando você lê apenas com os olhos, a retenção é menor. Quando você lê e ouve sua própria voz proclamando o texto, a internalização aumenta. Wesley compreendia intuitivamente o poder da oralidade. A palavra precisava ser ouvida, mesmo que fosse pela própria boca. Segundo, ele escrevia. Ele fazia anotações, registrava reflexões, copiava trechos importantes. Escrever obriga a mente a desacelerar. Quando você escreve um versículo, você processa cada palavra. Isso fixa a estrutura na memória. Wesley não tinha preguiça do processo. Terceiro, ele aplicava imediatamente. E aqui está o segredo mais poderoso. A memória é fortalecida quando há aplicação prática. Se você memoriza um versículo sobre paciência e no mesmo dia enfrenta uma situação que exige paciência e lembra do texto, aquele versículo deixa de ser abstrato, ele se torna experiência. Wesley vivia isso constantemente. Ele não armazenava versículos como citações bonitas. Ele guardava como ferramentas de transformação. Agora pense nisso. Quantos versículos você já leu e esqueceu dias depois? Não porque não são importantes, mas porque não houve repetição nem aplicação concreta. Wesley entendia que aquilo que não é revisitado é perdido. Além disso, ele organizava mentalmente as escrituras por temas. Ele conhecia profundamente textos sobre graça, santidade, arrependimento, fé, amor. Isso permitia que, ao enfrentar qualquer questão pastoral ou pessoal, sua mente já tivesse conexões formadas. Ele não dependia de pesquisa rápida. Ele já tinha fundamentos estabelecidos. E aqui está algo ainda mais profundo. Wesley acreditava que o Espírito Santo coopera com a memória disciplinada. Ele não confiava apenas em capacidade intelectual. Ele orava antes de ler. Ele pedia iluminação. Ele pedia compreensão. Ele buscava sensibilidade espiritual. Para ele, guardar versículos não era apenas exercício mental. Era parceria espiritual. Isso muda tudo. Porque memorizar sem oração pode gerar orgulho, mas memorizar com dependência gera humildade e poder equilibrado. Outro aspecto essencial, constância diária. Wesley mantinha a rotina firme de leitura bíblica todos os dias. Isso cria familiaridade contínua. Quando você se expõe repetidamente a um texto, padrões começam a se formar na mente. Você começa a perceber conexões que antes passavam despercebidas. Ele também pregava frequentemente. E o ato de ensinar reforça a memória. Quando você explica um texto para outras pessoas, você organiza ideias, consolida entendimento e fortalece retenção. Wesley não apenas consumia a palavra, ele a distribuía. E aqui está um ponto que pode transformar sua prática imediatamente. Se você quer guardar versículos como Wesley guardava, pare de tentar memorizar listas aleatórias. Escolha textos estratégicos, leia repetidas vezes durante a semana. Escreva à mão.
Ore sobre eles. Procure oportunidades de aplicá-los. Compartilhe com alguém. Repetição, reflexão, aplicação, transmissão. Esse ciclo cria memória duradoura. Mas existe algo ainda mais profundo do que técnica. Wesley tinha reverência pela Escritura. Ele acreditava que cada versículo era inspirado, carregado de autoridade divina. Quando você acredita que algo é sagrado, você presta mais atenção. Sua postura interior influencia sua retenção. Hoje muitos leem com distração. Celular ao lado, notificações constantes, pressa. Wesley lia com foco. Ele criava ambiente apropriado. Ele entendia que a atenção é combustível da memória. Agora imagine você adotando essa abordagem por 6 meses. Não tentando decorar 50 versículos de uma vez, mas escolhendo 2 ou 3 por semana. Repetindo diariamente, orando, aplicando, escrevendo, compartilhando. Você acha que sua mente permaneceria igual? Gradualmente, sua forma de pensar começaria a refletir a estrutura bíblica. Suas decisões seriam influenciadas por textos internalizados. Suas reações emocionais seriam confrontadas por verdades memorizadas. John Wesley não guardava versículos para impressionar. Ele guardava para ser moldado. A palavra estava tão entranhada nele que suas cartas, sermões e decisões refletiam saturação bíblica constante. E agora a pergunta final é direta. Você quer apenas ler a Bíblia ou quer que a Bíblia molde sua mente? Se você deseja desenvolver memória bíblica consistente, escreva agora nos comentários. Eu quero guardar a palavra no coração. Deixe seu like para que mais pessoas aprendam a transformar leitura em informação real. Inscreva-se no canal, porque vamos aprofundar ainda mais no método prático passo a passo para estruturar um sistema pessoal de memorização inspirado no modelo de Wesley. Porque no final, não é sobre quantos versículos você já leu, é sobre quantos realmente vivem dentro de você. Se você acha que a capacidade de guardar versículos de John Wesley era apenas resultado de inteligência acima da média, você está olhando para a superfície e ignorando o fundamento. O que realmente sustentava sua memória bíblica era um sistema invisível, construído com disciplina, repetição estratégica e intenção espiritual profunda. E nesta continuação, nós vamos entrar na engrenagem desse sistema. Porque não basta admirar, você precisa entender como replicar. Wesley não tratava a Bíblia como leitura devocional leve para começar o dia. Ele tratava como um manual de formação da mente. Ele sabia que aquilo que ocupa repetidamente, o pensamento molda a estrutura interna da pessoa. Por isso ele não lia de forma fragmentada. Ele construía continuidade. Ele lia grandes blocos das Escrituras, mas também escolhia trechos específicos para revisitar ao longo da semana. Aqui está o primeiro ponto crucial que quase ninguém pratica hoje: revisão programada. Wesley voltava aos mesmos textos dias depois. Ele não confiava na memória instantânea. Ele reforçava. Quando um versículo chamava a atenção, ele o relia no dia seguinte, e no outro, até que se tornasse familiar a ponto de ser citado naturalmente. Você percebe a diferença? A maioria das pessoas lê um versículo impactante, sente emoção naquele momento e nunca mais revisita. Wesley entendia que emoção sem repetição não gera retenção, mas há algo ainda mais profundo. Ele conectava versículos entre si. Quando lia um texto sobre graça, ele imediatamente lembrava de outro que complementava o tema. Isso criava uma rede mental, e redes são mais fortes do que fios isolados. Nossa mente retém melhor quando cria associações. Wesley, intencionalmente ou não, praticava isso constantemente. Se você quer começar a aplicar isso hoje, faça algo simples. Ao escolher um versículo da semana, encontre pelo menos 2 outros que abordem o mesmo tema. Leia os 3 juntos todos os dias. Em poucos dias, sua mente começará a interligá-los automaticamente. Agora vamos ainda mais fundo. Wesley fazia perguntas ao texto. Ele não apenas lia, ele interrogava. O que isso revela sobre o caráter de Deus? O que isso exige de mim? Que pecado isso confronta? Que promessa isso reforça? Perguntas ativam processamento profundo, e processamento profundo gera memória sólida. Se você apenas lê passivamente, a retenção é superficial. Se você interage ativamente, a retenção se torna estrutural. Outro elemento essencial era o ritmo diário fixo. Ele tinha horários definidos para a leitura. Isso treina o cérebro a entrar em modo de concentração naquele período. Quando você lê cada dia em horário aleatório, sua mente não cria o mesmo nível de preparo interno. Disciplina cria previsibilidade.
Previsibilidade cria profundidade. Mas existe um fator que muitos ignoram: silêncio. Wesley vivia em uma época sem as distrações modernas. Isso não significa que não havia desafios, mas significa que o ambiente favorecia a concentração mais profunda. Hoje você precisa criar intencionalmente o que ele tinha naturalmente: espaço sem interrupções. Se você tenta guardar versículos enquanto alterna entre mensagens, notificações e vídeos curtos, sua mente não consolida nada. Memória exige foco contínuo. Agora imagine isso aplicado de forma consistente por 3 meses. Você escolhe um dia da semana para selecionar o versículo. Durante 7 dias você lê todas as manhãs e todas as noites. Escreve à mão pelo menos uma vez. Ora especificamente sobre ele. Procura aplicá-lo em situações reais. No final da semana tenta recitá-lo sem olhar. E então inicia outro ciclo. Mas continua revisando os anteriores uma vez por semana. Em pouco tempo, você terá dezenas de textos firmemente estabelecidos. Mas aqui está o ponto que leva ao clímax desta parte. Wesley não buscava apenas retenção mental. Ele buscava transformação moral. Se um versículo confrontava orgulho, ele trabalhava o orgulho. Se confrontava a preguiça, ele agia contra a preguiça. Isso fazia com que o texto deixasse de ser teoria e se tornasse experiência vivida. E aquilo que é vivido dificilmente é esquecido. Memória sem prática evapora. Memória com prática se solidifica. Talvez você esteja percebendo algo agora. O problema nunca foi sua capacidade intelectual. O problema pode ter sido método e constância. Wesley construiu uma mente saturada de escritura porque ele decidiu que a palavra teria prioridade diária. Ele não terceirizou isso. Ele não esperou sentir vontade. Ele estruturou. E agora eu preciso te confrontar com uma pergunta simples e direta. Se você mantiver sua rotina atual, daqui a 1 ano você conhecerá mais profundamente as Escrituras do que hoje? Se a resposta for incerta, talvez seja a hora de ajustar o sistema, porque não é falta de acesso à Bíblia, é falta de estratégia e repetição intencional. Na próxima parte, nós vamos estruturar um plano detalhado de 30 dias inspirado no padrão de Wesley, com metas claras, ciclos de revisão e aplicação prática para que você saia do nível de leitura ocasional e entre no nível de internalização real. Mas antes de avançarmos, eu quero que você declare sua intenção. Escreva nos comentários: eu vou guardar a palavra com disciplina. Deixe seu like para que mais pessoas descubram que memorização bíblica não é dom raro, é prática consistente. Inscreva-se no canal, porque a próxima etapa vai transformar esse conhecimento em um plano estruturado que você poderá começar ainda esta semana. Porque no final, a diferença entre esquecer e internalizar é método aplicado com constância. Agora nós vamos sair da teoria e entrar na prática estruturada, porque admirar a disciplina de John Wesley não transforma ninguém. O que transforma é aplicar princípios com consistência. E nesta parte, você vai receber um plano claro, direto e progressivo de 30 dias inspirado no padrão que moldou a mente dele. Isso não é um plano emocional. Não é um desafio superficial, é um sistema. Primeiro, você precisa entender algo essencial. Wesley não memorizava para acumular conteúdo, ele memorizava para formar caráter. Então este plano não é apenas sobre decorar palavras, é sobre permitir que a palavra reestruture seus pensamentos. Dias 1 a 3, escolha estratégica. Nada de abrir aleatoriamente. Escolha um tema que você precisa desenvolver. Pode ser domínio próprio, fé, humildade, perseverança, amor ao próximo. Escolha um único versículo central que resuma esse tema. Apenas um. Durante 3 dias, leia-o de manhã e à noite, em voz alta. Lentamente. Observe cada palavra. Não avance ainda. Familiaridade vem antes da memorização perfeita. Dias 4 a 7, repetição ativa. Agora comece a recitar sem olhar. Se errar, volte e repita. Escreva o versículo à mão pelo menos uma vez por dia. A escrita desacelera sua mente e fixa a estrutura. Durante esses dias, faça uma pergunta diária ao texto. O que isso exige de mim hoje? Essa pergunta conecta a memória à prática. Semana 2, associação profunda. Agora adicione 2 versículos complementares sobre o mesmo tema. Leia os 3 juntos diariamente. Tente explicar o significado com suas próprias palavras. Quando você ensina, mesmo que seja sozinho em voz alta, consolida a retenção. Wesley fazia isso constantemente ao preparar sermões e conversas pastorais.
Ele reorganizava mentalmente os textos até que ficassem claros o suficiente para serem transmitidos. Durante essa semana, procure situações reais para aplicar. Se o tema for paciência, observe quando a impaciência surgir. Traga o versículo à mente no momento exato da atenção. Esse é o ponto decisivo. A memória se fortalece quando é acionada sob pressão. Semana 3. Revisão estruturada. Continue repetindo os 3 versículos diariamente, mas agora inclua o primeiro versículo de memória logo ao acordar, antes de qualquer distração. Isso treina sua mente a começar o dia ancorada na palavra. À noite, revise novamente. Se possível, compartilhe com alguém o que aprendeu. Pode ser uma conversa simples, pode ser um áudio enviado. O importante é verbalizar. Wesley vivia ensinando o que absorvia, e ao ensinar, reforçava. Semana 4. Consolidação e expansão. Agora teste sua memória. Recite os versículos em ordem e fora de ordem. Explique o tema sem consultar o texto. Identifique como sua atitude mudou nesses dias. Houve crescimento real? Houve confrontos internos? Houve progresso? Essa avaliação é essencial. Wesley constantemente examinava sua própria vida à luz das Escrituras. No final dos 30 dias, você terá pelo menos 3 versículos profundamente internalizados, conectados entre si e aplicados na prática. Isso parece pouco? Multiplique por 12 meses. Seriam 36 versículos firmemente estabelecidos, não apenas decorados, mas vividos. Agora imagine isso durante 5 anos. Você começaria a pensar de forma diferente. Suas reações emocionais seriam confrontadas automaticamente pela verdade memorizada. Suas decisões seriam filtradas por textos internalizados. Sua linguagem começaria a refletir saturação bíblica. Esse era o efeito acumulativo na vida de Wesley. Não era explosão momentânea de conhecimento, era formação gradual. Mas preciso falar sobre um obstáculo real: desistência precoce. Muitos começam motivados e abandonam quando a novidade passa. Wesley não dependia de novidade, ele dependia de compromisso. Se um dia era difícil, ele ainda mantinha o ritmo. Se estava cansado, ainda lia. Constância vence entusiasmo passageiro. Outro ponto essencial: não transforme isso em legalismo. Se falhar um dia, retome no seguinte. O objetivo não é culpa até crescimento. Wesley falava sobre disciplina equilibrada pela graça. Ele acreditava que práticas espirituais são meios de crescimento, não moeda de troca com Deus. E aqui chegamos ao momento mais importante. Se você aplicar esse plano de 30 dias com sinceridade, algo mudará. Talvez não seja espetacular externamente, mas internamente sua mente começará a se reorganizar. E quando a mente muda, o comportamento segue. Você quer sentir mais firmeza espiritual? Comece guardando a palavra. Você quer vencer impulsos repetitivos? Comece guardando a palavra. Você quer clareza em decisões? Comece guardando a palavra. Não existe atalho mais sólido do que internalização constante da verdade. Agora eu quero transformar isso em decisão concreta. Não feche este conteúdo apenas admirando o método. Escolha hoje o versículo que iniciará seu ciclo de 30 dias. Escreva em algum lugar. Comece amanhã cedo. E escreva nos comentários agora: eu começo meus 30 dias hoje. Deixe seu like para que mais pessoas aprendam que memória bíblica é construída com método e perseverança. Inscreva-se no canal, porque no próximo conteúdo vamos aprofundar ainda mais na rotina diária de leitura que sustentava essa memorização. E como adaptar isso ao ritmo acelerado da vida moderna sem perder profundidade. Porque no final, não é sobre quantos capítulos você já leu, é sobre quantos versículos já transformaram você.